Boa noite a todos, primeiramente. Meu nome é Lara Elisandro de Albernaz Lírio. Eu fui orientada pelo professor Milton Hertal Júnior e co-orientada pelo professor Diego da Silva Salles. E o meu trabalho ele fala sobre a avaliação do uso da água pelo Instituto Federal Fluminense, Campus Guarulhos, com propostas de melhoria buscando sustentabilidade hídrica. A gente deve considerar que a água é um recurso natural finito e essencial à manutenção da vida na Terra. E, além disso, ela está distribuída como 70% da superfície terrestre, ela está distribuída nesse 70% da superfície, em que 3% apenas desses 70% podem ser considerados de água doce, e 13% desses 3% estão localizados no Brasil. Então, o país ele é tido como um país privilegiado, porque ele abriga uma das maiores quantidades de água doce no mundo. Apesar disso, a disponibilidade e a distribuição ela não é regular. A maior parte da água ela se distribui na região norte do país, que possui a menor quantidade populacional, enquanto a região sudeste, que possui a maior quantidade populacional, abriga uma menor quantidade de água dentro desses parâmetros. Além disso, nós podemos ressaltar que com o aumento populacional, o êxodo rural, o desenvolvimento das tecnologias, o avanço das indústrias, a água tem sofrido diversos impactos, junto com o aumento do consumo. Um estudo do relatório anual da Unesco de 2020 afirma que o consumo da água aumentou em 6 vezes nos últimos 100 anos. E junto com os avanços tecnológicos, a questão das indústrias, a questão das pressões nos corpos hídricos, a questão também dos impactos ambientais causados diretamente nesses recursos vem aumentado, o que vem causado uma série de questões relacionadas à escassez hídrica. Diante disso, foi pensado no seguinte problema: quais ações podem ser adotadas pelo Instituto Federal Fluminense, Campus Guarulhos, para gerenciar os recursos hídricos de forma sustentável? Quando a gente fala de forma sustentável, sempre remete à questão do desenvolvimento sustentável. E o que seria esse tipo de desenvolvimento? É um desenvolvimento que liga os âmbitos econômico, social e ambiental, de forma que eles possam se desenvolver sem prejudicar as gerações futuras, para que elas possam ter acesso às mesmas coisas que a gente tem acesso hoje, e às vezes até mais. E quando a gente vai entrando na questão do âmbito público, é muito importante que os órgãos públicos, como grandes compradores no nosso país, eles busquem adequar suas compras, ao fato de adquirir bens e produtos, linkando a questão das compras públicas sustentáveis, que é a questão de adquirir um produto ou um bem que minimize os impactos ambientais ou que não cause nenhum tipo de impacto ambiental. A Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P, ela vem reforçar essa ideia com os 5 R's, que falam em reciclar, reaproveitar, reutilizar, repensar e a questão também de reutilizar. Os institutos de ensino superior, eles são de grande importância na conscientização que acontece no país, porque são formadores de futuras opiniões, né? As escolas, os técnicos, as universidades, elas formam as pessoas que vão ser os futuros tomadores de decisão. E esses futuros tomadores de decisão, eles podem buscar um desenvolvimento mais sustentável dentro das empresas futuras que eles vão trabalhar. Além disso, é muito importante conversar sobre essa conscientização, não só no âmbito educacional, mas trazer também uma gestão mais ambiental para os institutos de ensino, para que esses, com o exemplo, consigam trazer mais sustentabilidade dentro desses âmbitos e poder promover para fora desses âmbitos também. Os principais objetivos desse trabalho foram analisar o volume e os gastos financeiros relacionados à água potável consumida nos anos de 2015 a 2018, avaliar o consumo de água não potável, da água do poço, no caso, dos poços artesianos, através de entrevistas e medições em loco, elaborar indicadores de sustentabilidade relacionados ao consumo da água e a sua forma de utilização através das pegadas hídricas, mensurar como a coleta de água pluvial pode contribuir para minimizar o consumo e a pegada hídrica no campus e propor melhoria do uso dos recursos hídricos através da conscientização da comunidade.
A nossa área de estudo foi o município de Campos dos Goytacazes e tendo como objeto principal de estudo o Instituto Federal Fluminense, contemplando todos os seus blocos. O principal método que foi utilizado para essa pesquisa foi o diagnóstico e levantamento de dados. Dentre eles, esteve o consumo de água potável do Instituto de 2015 a 2018. Lembrando que foi do IF Guarulhos, em específico, né, através das contas de água que foram levantadas junto ao setor de infraestrutura do campus, e o consumo de água não potável dos poços artesianos do IF Guarulhos, onde foi feita uma visita, até nesse ano de 2020 mesmo, a gente conseguiu agendar para poder realizar essa visita, para poder fazer uma aferição das bombas dos poços artesianos e da vazão desses poços. E como que foi feita essa aferição? Como que foi feita essas medições? Foram realizadas 5 medições em cada um dos poços. Cabe ressaltar que foram encontrados 4 poços em utilização. Foram feitas 5 medições com o auxílio de um balde de 10 litros e o auxílio de um cronômetro, onde para encontrar a vazão, que é o volume pela quantidade de tempo, a gente enchia esse balde com os 10 litros e contabilizava o tempo em que ele se enchia. Como a maior parte dos dados em que a gente vai abordar são em metros cúbicos por ano, foi necessário converter de litro por segundo para metro cúbico por ano. Para isso, a gente tinha alguns dados que foram aferidos na entrevista relacionados à sazonalidade do uso das bombas, a quantidade de tempo em que ficava ligado por dia, a quantidade de dias que normalmente eram utilizados, onde a gente conseguiu fazer essa conversão. Além disso, foram levantadas as principais fontes de água no campus, através da visita em cada um dos blocos, onde se conferiu o uso nos banheiros, laboratórios, dentre os outros usos. Isso foi conferido também nas plantas baixas, e, além disso, foi encontrado em uma das referências bibliográficas alguns cálculos elaborados por Roger, em 2007, que traziam algumas equações para a estimativa da demanda de água potável, considerando as variáveis, como mostrado na tabela 1. Foi levantado também a população no campus, considerando os alunos, servidores e terceirizados, junto aos setores administrativos, sendo o registro acadêmico, algumas pessoas que ficavam responsáveis pelos terceirizados, e o RH também, a gente entrou em contato e conseguiu essa numeração. E foi levantado também, junto às plantas baixas, a área de contribuição do campus, para a gente ter uma noção, para poder ver a questão da implementação do reservatório de água de chuva. Nas plantas baixas, consta que o terreno ele tem uma área de 70.500,23 metros quadrados, e a sua área de ocupação é de 9.044 metros quadrados. No entanto, para cada bloco foi realizado o cálculo dessa questão da área da contribuição, que considera não só a área ali em metros quadrados, mas como o caimento dos telhados, o tipo de material que é utilizado, onde a gente tem que usar um coeficiente específico para isso, e aí foi calculada essa área de contribuição através dessa fórmula que fala que a área de contribuição é igual ao comprimento, mais a altura dividido por 2, vezes a altura, vezes o número na área de contribuição. Esse número, no caso, é normalmente a quantidade de caimentos que tem. Às vezes, um telhado ele tem 4 tipos de caimentos, e aí você multiplica por essa quantidade. Além disso, foram levantados também os dados pluviométricos do município, onde se foi escolhida a estação meteorológica de Campos 83698 como referência, e esses dados eles foram emitidos pelos sites do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, e pelo Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa, buscando também formas para gerenciar os recursos hídricos de forma mais sustentável, como proposta de melhoria. Todos esses dados eles foram levantados para trazer essas propostas em pauta. Aí, com o levantamento desses dados, eles foram analisados, trazendo algumas sugestões. Foram levantados os indicadores de consumo, no caso, considerando o tamanho do campus, a população, o consumo mensal em metros cúbicos, o consumo mensal em reais, o consumo dos poços artesianos, a questão da água potável, da água não potável, dentre outros indicadores, para que a gente conseguisse levantar alguns indicadores de sustentabilidade para ver qual era a marca que aquela população do campus
estava deixando relacionado ao meio ambiente, relacionado aos recursos hídricos, para assim a gente poder fazer também, a partir desses dados analisados, a previsão da demanda de água, né, a quantidade de água que normalmente é utilizada e o que poderia ser substituída, e para a gente conseguir trazer também uma conscientização à população através de práticas sustentáveis ali naquele meio. Pensando na questão de uma proposta que seria cabível, entrou a questão de um reservatório de águas pluviais. E para a gente conseguir implementar, a gente precisa fazer o cálculo do reservatório de águas pluviais, onde foi escolhido o método RIPIL, que é um método muito conhecido e muito utilizado pela sua praticidade, onde a gente utilizou as séries históricas que a gente conseguiu obter, tanto através das contas de água, quanto através do histórico de chuvas, onde a gente pôde encontrar o volume de água no reservatório, o volume de chuva aproveitável, a demanda no consumo pelo tempo e o volume do reservatório em metros cúbicos. Além disso, foi utilizado o software Water Saving Web, que utiliza o método de simulação, buscando obter o tempo de retorno e o custo também, para fazer uma comparação com o que a gente obteve no método RIPIL. Além disso, com os dados que a gente obteve no método RIPIL, a gente pôde fazer a estimativa do custo do reservatório, onde é calculado, onde o Tomás ele sugere nos seus estudos de 2014 e 2010 algumas fórmulas para que a gente possa calcular esse custo, onde é utilizado como padrão o número 336 vezes o volume do reservatório elevado a 0,85. O custo contingencial, que corresponde a 30% do custo do reservatório, e o custo de manutenção e operação, que corresponde a 6% do custo do reservatório. Só que no nosso cálculo, a gente não considerou o custo de manutenção e operação, porque nós temos uma equipe terceirizada no IFE que pode fazer esse serviço, então não seria necessário um gasto com essa manutenção e operação do reservatório. E aí o custo total seria o custo do reservatório mais o custo contingencial. Além disso, como dito anteriormente, a conscientização da população ela é muito importante para que hajam impactos positivos na sociedade, que hajam impactos positivos no meio ambiente, que os futuros tomadores de decisão estão lá, né, no nosso campus. Então, a gente foi pensado na questão dos indicadores de sustentabilidade, trabalhar com as pegadas ecológicas hídricas, que, segundo Hoekstra, elas marcam a questão de como a humanidade, de como a população, de como cada pessoa, ela está deixando a sua marca no planeta. E a pegada hídrica também é em relação à quantidade de água para a questão da produção dos bens de consumo, né? E aí, para a gente conseguir chegar a uma pegada hídrica total, a gente precisou trabalhar com a pegada hídrica azul, a verde e a cinza. Sendo que a azul, ela trata um pouco mais da questão do uso da água consumptivo, aquele uso da água, a quantidade que é utilizada e não volta na mesma quantidade no seu estado normal para a fonte, né? A pegada hídrica verde, que trata da questão da água da chuva, que pode ser consumida, e a sua evapotranspiração, e a pegada hídrica cinza, que trata dos poluentes, onde nós selecionamos, inclusive, o DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, como poluente padrão para poder fazer os cálculos. Em relação aos resultados, nós conseguimos aferir, junto aos setores administrativos, que nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, tiveram uma média de 822 pessoas no campus, considerando alunos, terceirizados e servidores. Além disso, foi conferido que o consumo de água tratada no campus, através das contas, chega a uma média mensal de 489,79 metros cúbicos por mês, enquanto a média anual vai de 5.877,50 metros cúbicos por ano, isso somente da água provinda da rede de abastecimento. E com isso, esse consumo se dá em mais ou menos 0,27 metros cúbicos por mês por pessoa. É uma média desses 4 anos.
ou, para melhor ser entendido, quando a gente vai comparar com outros resultados, 13,50 litros por dia por pessoa, o que dá até um resultado bom, se a gente for comparar com as normas técnicas da Sabesp de 2017, que garantem um consumo de 50 a 100 litros por dia por pessoa em instituições de ensino. E, inclusive, foi levantado um trabalho semelhante de Carneiro, em 2016, em que ele fez uma pesquisa na UMB, na Universidade de Planaltina, em que o consumo médio das pessoas foi de 15,40 litros por dia por pessoa, o que dá um valor similar ao nosso, né? E a média mensal dos gastos foi de R$ 11.214,38, e o gasto total durante esses 4 anos foi de mais de R$ 500 milhão, dando R$ 530.334,29. Nesse gráfico, a gente pode ver a sazonalidade do uso da água. A gente pode conferir que os meses de janeiro e de julho a setembro, mais ou menos, eles se encontram com o uso mais baixo da água. Por que isso seria? Se a gente considerar que os meses de janeiro, julho, agosto, setembro são meses normalmente de férias, a gente sabe que existe um uso menor da água, os alunos não estão presentes naquele momento, então esse gasto, tanto hídrico quanto econômico, ele diminui, né? E a gente pode ver que o gasto ele vai de aproximadamente 200 metros cúbicos até entre 14 e 16 mil reais, né? Indo até entre 600 e 700 metros cúbicos também. Em relação ao consumo de água não potável, como dito anteriormente, na visita que foi feita, foram constatados a existência de 4 poços artesianos, onde foram feitas 5 medições, em que, somando as médias de cada um dos blocos, a gente chegou a uma média de 21.962,30 metros cúbicos por ano de água não potável consumida. O tipo de uso da água, ele vai variar de acordo com cada edificação, como afirma Carneiro em 2016. A gente não pode dizer que um hospital ele tem o mesmo tipo de consumo de água do que uma residência unifamiliar, assim como não tem também de uma escola, de uma universidade. Ainda mais o nosso instituto, que conta com laboratórios, que tem ensino técnico, que tem ensino médio, que tem ensino superior. Então, isso dá uma certa variabilidade. O nosso campus, ele conta com 307 drenos, sendo eles torneiras externas, torneiras internas, pias de laboratório, bacias sanitárias, mictórios, chuveiros, porque a gente tem a questão do ginásio, né? Então, é uma variabilidade muito grande. E dentre esses, os principais usos são a dessedentação, a higienização, a rega de horta e de áreas verdes, a limpeza, a lavagem de veículos. E aferindo essa quantidade de drenos, foi conferido que 115 desses drenos não necessariamente precisariam ser utilizados com água potável, ou seja, 1/3 não precisaria. E se a gente utilizasse alguma alternativa para conseguir reaproveitar a água de alguma forma, a gente geraria uma certa economia, já que 1/3 não precisaria ser potável. Como dito anteriormente, foi feito também uma estimativa da demanda da água, em que eu já adianto que esse valor encontrado da estimativa, ele é muito relativo. Por quê? Como a gente está nesse período de pandemia, como esse trabalho ele foi realizado no período de pandemia, não pode ser feito questionários mais a fundo relativos à quantidade de pessoas que frequentam o turno integral, quantidade de pessoas que vão só na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite, quantidade de vezes que as pessoas vão ao banheiro. Então, a gente vê um número muito elevado na questão do uso das bacias sanitárias. A limpeza das áreas comuns também pode ser variável, a rega dos jardins pode não ser feita todo dia, considerando dia de chuva, por exemplo, em que elas não são feitas. A lavagem de carro pode variar em relação aos dias que são feitas, então esse valor ele dá bem acima do que realmente é. Foi só para realmente a gente ter uma noção de uma estimativa. Em relação à área de contribuição, a gente fez para cada um dos blocos e chegamos ao total de 7.856,50 metros quadrados de área de contribuição, que pode ser aproveitada para a questão da coleta de água de chuva. A nossa média pluviométrica, ela tem a variabilidade dela sendo maior número de chuva no mês de novembro,
destacando-se, né, foram realizadas as médias dos anos de 1992 a 2018 e também destacando o mês de agosto como menor quantidade de chuva. Falando nas possíveis melhorias, a gente vê alguns exemplos em algumas universidades que foram abordadas também nesse trabalho de Carneiro, em 2016, como a Universidade Federal da Bahia, que implementou o programa Água Pura, onde desde 1999 até 2010 eles conseguiram economizar de 50 litros por dia por pessoa de água para 18,7 litros por dia de água por pessoa. E com isso, a gente faz a gente refletir como a implementação de programas e práticas sustentáveis podem melhorar o consumo e trazer uma maior sustentabilidade hídrica para dentro dos institutos de ensino, das universidades. E aí entra a questão do reaproveitamento das águas pluviais como uma possível alternativa. A gente fazendo através do método RIPIL o sistema de aproveitamento de águas pluviais, o dimensionamento, chegou-se às médias mostradas para cada um dos blocos. Foi feito o método RIPIL, os cálculos para cada um dos blocos, onde destaca-se a recepção como um bloco que precisa ter uma maior capacidade de armazenamento e o bloco A e o bloco D como menor. Esse valor ele dá um total de um reservatório que precisaria ser de 4.700 metros cúbicos. Isso é muito para o campus, não tem essa necessidade. Mas como eu mostro aqui na tabela da aplicação do método RIPIL, a gente utilizou os dados da chuva média mensal, a demanda mensal que a gente tinha através das contas e a área de captação. A gente fez esse trabalho para cada um dos blocos. E aí, a partir disso, a gente consegue calcular o volume, a demanda e a diferença acumulada. E a partir dessa demanda constante, da diferença entre o volume e a demanda do volume de chuva, a gente alcançou esse valor de aproximadamente 450 e foi feito isso para cada um dos blocos. Se a gente for fazer um reservatório de 4.700 metros cúbicos para o campus todo, gastaria R$ 4.176.420,19. Isso é um valor muito grande. E considerando que essa quantidade de água não seria acumulada, essa quantidade de água não seria necessária, foi optado por dividir esse valor por 20 dias, o que deu mais ou menos uma média de 22 a 23 metros cúbicos, onde eu pensei em aproximar para 30 metros cúbicos por bloco, onde a gente faria 10 reservatórios, um para cada bloco. Isso daí traria uma redução de 90% do valor, chegando a um valor de R$ 402.814,50. E aí, para comparar, o relatório do tempo de retorno do Water Saving para 10 reservatórios de 30 metros cúbicos mostra como esse balanço ele seria positivo e como já traria um retorno em uma média de 1 a 2 anos, com uma economia anual de R$ 185.761,57. Isso, comparando com os nossos dados anteriores, a gente vê que realmente é uma vantagem. E aí, o reservatório, que seria de 4.700 metros cúbicos, a gente vê que realmente seria uma desvantagem e só traria prejuízo para o Instituto, porque o projeto ele é inviável, porque ele acaba não representando, não tem nenhum tipo de balanço anual positivo, ele só vai decaindo. Em relação aos indicadores, a gente pensou na questão da conscientização da comunidade através dos indicadores. Infelizmente, não foi possível por conta da pandemia, mas fica esse dado também, eu achei importante trazer no nosso trabalho, pela questão de que a gente consegue ver o nosso impacto que a gente causa. Quando a gente para contar a pegada hídrica total, a nossa pegada hídrica atual é de 918.217,25 metros cúbicos por ano, e por pessoa é de 503,96 metros cúbicos por ano. Para esses cálculos, foram considerados a evapotranspiração, que foi conseguida no site do IMET de 2015 a 2018, de 109,6 metros cúbicos por ano, e a carga máxima de DBO e a carga natural foi conseguida em uma das resoluções do CONAMA de 2011, onde a carga máxima é de 120 miligramas por litro e a carga natural de 6 miligramas por litro. E aí entra a comparação. Se fosse utilizado o sistema de reaproveitamento de água de chuva,
Vocês podem ver nessa tabela uma grande diferença, que inclusive os valores ficaram negativos. Por quê? Foi pensado, se os reservatórios atingissem a capacidade máxima deles, se todo dia cada um recolhesse os 30 metros cúbicos, isso daí, em 20 dias, daria uma média de 6 mil metros cúbicos por mês. E por ano, isso daria 72 mil metros cúbicos por ano. E esse valor ele foi subtraído à pegada hídrica azul anterior e à pegada hídrica cinza, o que deu um valor negativo, que traria um grande impacto. No entanto, ainda de acordo com o Hoekstra, em 2011 e alguns outros estudos que foram comparados, as pegadas com valores negativos elas devem ser consideradas como nulas. Sendo assim, o valor da pegada hídrica ele seria considerado apenas de 287.024,13 metros cúbicos por ano. E a questão da pegada hídrica verde, ela foi considerada a anterior, e a anterior foi multiplicada pelo valor de 1/3, que seria a questão do aproveitamento da água pluvial, né? Que a gente fala que 1/3 das fontes de uso poderiam ser substituídas pela água não potável, que resultaria numa redução de 68,74% da pegada hídrica atual. Com isso, a gente pode concluir que conseguimos, apesar dessa pandemia, realizar esse levantamento dos dados e conseguimos propor algumas melhorias. Não quantas melhorias nós queríamos propor, mas a questão do reservatório de água de chuva, de talvez um melhor monitoramento, de uma gestão mais sustentável, voltada para os recursos hídricos. A gente conseguiu levantar que aproximadamente 40% da água que hoje é gasta relacionada a rede de abastecimento poderia ser substituída por água não potável, ou seja, por exemplo, por água de chuva, por fontes alternativas, que o nosso consumo mensal é de 489,79 metros cúbicos em média, e em relação à água não potável de 1.830,19 metros cúbicos, chegando às pegadas hídricas que eu disse anteriormente, de 918.217,25 metros cúbicos por ano e 503,96 metros cúbicos por ano por pessoa. E com isso, a gente percebe, comparando as pegadas hídricas, comparando os valores em relação à implementação do sistema de reaproveitamento de águas pluviais, tanto financeiros quanto ambientais, que a implementação desse sistema traz uma redução muito boa, de 68%. E apesar da gente já ter um consumo razoável dentro da média, essa redução ela traria impactos muito positivos relacionados ao meio ambiente, além de trazer economia tanto nas contas de água quanto nas de luz, porque os poços artesianos eles precisam de luz para poder as bombas funcionarem e fazerem a coleta daquela água. Em relação aos trabalhos futuros, eu gostaria de trazer dados mais atualizados, né? A educação ambiental, que acabou ficando um pouco mais de lado, que era um dos nossos objetivos, era a intenção trazer uma campanha com os alunos, fazer esse processo de formiguinha, né? De conscientizar as pessoas, de aplicar questionários para ver a questão da perceptividade delas relacionadas ao meio ambiente, relacionadas ao gasto de água, e trazer essa conscientização também através desses dados que nós aferimos, desses diagnósticos que nós conseguimos chegar. Além disso, seriam realizadas mais visitas em loco, onde poderia ser aferido de forma melhor, por exemplo, a questão das águas do poço, porque ela acaba tendo sido uma forma, como que eu posso dizer, que não dá tanta garantia dos valores, como, por exemplo, utilizar um laboratório. A questão da aferição da qualidade da água, pensar em outras fontes de alternativas de reaproveitamento de água cinza, como a água dos ar-condicionados, por exemplo. Aqui estão as referências. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Ok, Lara. Obrigado pela sua apresentação. Vamos iniciar, então, a parte da arguição oral, né? E nós somos aqui em 3 professores de Guarulhos e um professor do IFE Cambuci, que é o Silvio. Nessa visão, Silvio, você seria o membro mais externo. Se você não se importar, se você puder começar a parte da arguição da Lara.
Não me importo, Milton. É, só fazendo um link com a sua fala aí, né? É engraçado isso, mas é cultural do IFE, né? Nós somos uma rede de ensino, né? Mas a gente não se considera uma rede, né? Assim, a gente acaba vendo, né, os outros campi como o pessoal de fora, né? Mas assim, não estou dizendo que é culpa sua, não, né? Isso é um hábito, é cultural. E é bom que a gente quebre essa cultura, né? Que a gente consiga aproximar mais os campos aí, né? E a gente consiga trabalhar efetivamente, né? De forma em rede. Eu fico muito feliz com o convite, né? Eu quero agradecer, tô conhecendo o professor Diego, né? Um prazer, o professor, conhecendo a Flávia também, né, que é também do campus Guarulhos. Eu conheço muito o Milton. O Milton é meu amigo de um ENF, né? A gente se esbarrava lá no ENF quando eu estava lá nos laboratórios de biotecnologia, na minha formação em biotecnologia, mas acaba que a gente, como professor, vai para todas as áreas, né? Hoje eu participo lá do nosso núcleo de sustentabilidade, a gente está discutindo, né? E tentando reaproximar realmente o Instituto. E acaba que isso tem esse lado positivo, né? Esse convite maravilhoso aí que você passou para a gente. Eu quero agradecer a Lara também. Eu fico muito feliz de poder contribuir aí um pouquinho com o seu trabalho. E aí, assim, sem mais delongas, eu queria até colocar aqui essa apresentação não, perdão, o trabalho que você me passou aqui, né, em PDF. Eu posso aqui compartilhar, gente? Pode sim. Lara, fecha a sua apresentação. Lara, você tem que desabilitar a sua. Fica melhor aqui para a gente dar uma olhada. Sim. E assim, antes de mais nada, Lara, né, parabenizar também pelo trabalho, né? O trabalho, assim, a sua introdução, ela contempla vários aspectos dentro da sustentabilidade, bem bacana, né? É um trabalho que se aprofunda muito, muito mais do que só na questão hídrica, né? E é importante a gente entender que a sustentabilidade ela é muito mais do que as questões ecológicas, né? Tá tudo amarrado com a questão social, né? As questões econômicas, é tudo linkado. E você deixa isso claro dentro da sua apresentação. Assim, a gente tem visto, eu participo muito das bancas do CEDERJ aqui da região, né? Eu sou de Cambuci, que é do interiorzão aqui, mas a gente tem o CEDERJ, né, que forma aqui com licenciatura em biologia, e a gente tem alguns convites e acaba vendo alguns trabalhos dentro dessa linha de sustentabilidade. E, assim, nesse ponto, comparando o seu trabalho com os trabalhos que eu tenho visto aqui, o seu trabalho está bem completo no que se tange, né, a discussão sustentável aí. Bem, deixa eu colocar aqui, só a compartilhar, e eu queria dizer para você, Lara, que, assim, eu marquei, não se assuste, tem muita coisa marcada lá, né, no seu trabalho, mas muita coisa é sugestão, muita coisa assim que eu queria tirar algumas dúvidas com você, né? Não é a minha especialidade, não é pegada hídrica, né? Então, assim, eu quero entender melhor o seu trabalho e quero colaborar um pouco também com essa construção dele aqui, tá? E aí, nesse ponto, deixa eu abrir aqui, eu vou pedir você, né? Você está conseguindo ver aí a apresentação? Sim, estamos sim. Estamos sim. Sim. Obrigado. Então, assim, então, Lara, assim, você vai ver que eu tenho alguns pontos marcados e a gente vai passar por esses pontos direto. Muitos estão com os balãozinhos e aí, obviamente, quando a gente terminar aqui todo o trabalho aqui da banca e a gente fechar aqui os trabalhos, eu vou passar novamente esse documento para você e aí você lê com cuidado. E aí tem muitos que estão com esses balãozinhos escritos assim, sugestão 2 pontos. E eu tenho uma sugestão. E aí você vai conversar com os seus coordenadores aí, né, com o pessoal que está trabalhando junto com você, vocês vão entrar em consenso e ver se é melhor mudar ou não, né? Então, assim, eu vou passar muita coisa, até no título eu tenho uma sugestão boba para mudança, mas aí fica ali a discussão, se cabe ou não
né? Eu quero parar mais em pontos assim que têm uma relevância para a nossa discussão e uma riqueza maior para o trabalho de uma forma geral, né? Problemas de ortografia que são bem poucos, né? Uma vírgulazinha aqui, outra, são coisas que eu achei pontual muito pequenas. A gente não, acho que não cabe discutir. Eu acho que o trabalho tem uma riqueza que a gente tem que discutir mais essa questão da sustentabilidade. Eu acho muito mais importante. E aí também, colegas, sintam-se à vontade também para interromper algum ponto de discussão aqui também. Eu acho que a coisa fica mais dinâmica, né? Que é ficar só eu e a Ruição com a Lara, mas às vezes podem chegar pontos que a gente pode estar discutindo junto. E assim, primeiro ponto que eu vi no seu trabalho, né? Só tenho que ir passando aqui para lembrar de alguns pontos, mas assim, o que eu tenho de cabeça são alguns pontos mais gritantes. E aí, nesse sentido, eu vi que assim, o seu trabalho é um trabalho que se relaciona muito à questão da educação ambiental, né? O próprio trabalho em si, né, ele fala que a discussão dentro de você calcular a pegada hídrica, de você ter esses valores, né, de você propor, né, de você ter uma proposta de diminuição disso, isso tem um cunho, obviamente, que isso tem uma questão sustentável para o campus, mas também tem esse cunho educacional, né, de trabalhar isso tudo, esses resultados, para conscientização. Tá? E aí, assim, ao longo, eu não vou pontuar aqui, porque tem marcados alguns pontos, em que você discute bastante a questão de conscientização dentro do ensino. Aí primeira pergunta que eu queria falar para você. Você acredita que a conscientização, por si só, ela é a ferramenta essencial e única para a gente conseguir mesmo reverter as questões de sustentabilidade? Única eu acho uma palavra muito forte, não é uma questão única, mas como eu vejo a conscientização uma ferramenta importante para formar a opinião das pessoas, a ideia era que com essa comparação entre as pegadas hídricas e as pessoas tendo uma certa noção do impacto que elas podem causar no meio ambiente ou sobre os recursos hídricos, isso possa trazer um choque de realidade em que elas possam querer mudar de atitude, entendeu? Frente aos impactos que elas mesmas causam. Então, a ideia era também trazer isso para as pessoas de forma que isso trouxesse uma certa consciência, porque essa, ao meu ver, é uma das primeiras alternativas em relação a como as pessoas podem mudar, porque a mudança ela começa a partir das pessoas e não somente de ferramentas. Não, com certeza. E aí, assim, nesse ponto, é que eu queria assim, que você revisse algumas questões que falam sobre a conscientização, a consciência. Né? Por exemplo, quando você fala das hipóteses aqui, está nessa página, na página 16, você fala sobre o incentivo da comunidade do campus com a educação ambiental, né? Colaborará para maior consciência ambiental e conservação da água. Assim, a gente tem agora trabalhos mais recentes, né? Antes a gente falava muito de conscientização, e a conscientização por si só ela traria uma questão de ação, né? Hoje, os entendimentos de trabalho, eles falam muito em 3 pontos, né? A gente hoje, depois até, se você quiser, a gente traz alguns trabalhos que são bem interessantes nesse sentido, mas a gente fala de sensibilizar, conscientizar e mobilizar. E aí, assim, só como assim, uma sugestão que eu acho que é interessante, porque o seu trabalho ele tem também um pouco disso, né? E assim, eu vi em poucos momentos essa fala de mobilização, né? Mas sim de assim, quando você falava do aspecto de pessoas, isso está em vários pontos, está marcado, inclusive, no texto, né? Em alguns pontos você pega de alguns trabalhos de alguns autores, você chega a falar dessas ações, né? Em outros você só deixa o ponto de conscientização. Aí é só para deixar claro, né, que é importante que no aspecto de um trabalho em que a gente está discutindo um trabalho direcionado à educação ambiental, que a sensibilização ela vem antes, né, da conscientização, que é esse primeiro passo, que é a conscientização, é o processo de reflexão, né, e que a mobilização ela é importante, né? Então, assim, aqui nas suas hipóteses até, né, só estou marcando um desses pontos, ele fala disso, né, colaborar para maior consciência ambiental
e conservação da água. Ficou assim subentendido aqui para mim, tá? E talvez depois você até possa reescrever, que essa consciência ambiental leva a essa conservação da água, e não necessariamente, né? Quantas pessoas têm consciência que o uso do lixo, né, que o lixo a gente tem que jogar eles na lixeira e não deixar eles jogar em qualquer lugar no chão, né? As pessoas têm consciência, mas não têm o hábito, e aí isso leva, né, a questão da conscientização. A gente precisa também desse processo de mobilização. Então, assim, é um dos tópicos só, né, que às vezes eles estão, né, lá, por exemplo, quando você fala, propor melhorias no uso dos recursos hídricos através da conscientização da comunidade. Não é? Não só a conscientização, a mobilização, né, sensibilizar, conscientizar e mobilizar. Né? E aí, assim, seu trabalho... tem as discussões, como eu disse para você, eu não vou me ater muito aqui, né, em algumas discussões aqui, porque está aqui no texto, eu vou devolver isso para você, e aí eu queria ouvir você em alguns pontos assim que me deixaram em dúvida no trabalho e que eu tenho alguns questionamentos. Então, vamos descer. Né? Aqui a sua introdução, como eu falei com você, está bem bacana. E está bem complexa. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui também, né? Assim, dentro de toda a sua introdução, você fala também das compras sustentáveis, né? Por acaso, assim, vocês tinham a intenção de fazer algum trabalho, porque no final das contas ficou mais voltado para a questão hídrica. Vocês tinham alguma intenção de fazer alguma coisa relacionada à compra sustentável dentro do trabalho? Não, a questão das compras sustentáveis, elas entraram na questão da economia financeira também, né? Porque a ideia inicial desse trabalho era trazer uma economia financeira para que esse valor ele pudesse também ser reinvestido nos próprios alunos, nas pesquisas, em todas as questões que por muitas vezes acabam não tendo um certo investimento porque os gastos vão para outras coisas. Então, a ideia de trazer o conceito das compras sustentáveis, das licitações públicas em relação a isso, era gerar a questão da sustentabilidade linkada à sustentabilidade hídrica que a gente estava visando. Ah, maravilha. Então, Silvio, assim, pode... Só um minutinho. Deixa eu só fazer uma perguntinha para a Lara. Pode. Posso interromper rapidinho? Lara, fica à vontade. Se eu não me engano, um trabalho que eu fiz com a Olivia, o pessoal lá os terceirizados, eles falaram que eles usavam algumas coisas relacionadas a compras sustentáveis. Eles chegaram a conversar isso contigo? Não, infelizmente não. Infelizmente não, a gente não chegou a fazer esse levantamento diretamente com eles. Quando eu tive a oportunidade de ir ao IFE, realizar a entrevista, foi na correria de ter que marcar e ver só a questão da utilização dos poços com funcionário terceirizado. O acesso em loco ficou muito restrito. Então a gente foi assim, o estritamente necessário, né? Por isso que algumas partes a gente não conseguiu avançar tanto na pesquisa. Então, quando vocês colocaram isso aí, eu achei que vocês tivessem conversado com eles e eles tivessem falado com vocês, porque eu acho, se eu não me engano, eles usam algumas coisas assim relacionadas à compra sustentável. O IFE usa esses critérios, né? Aí, tipo assim, quando pode escolher também, né, baseado nisso aí, né? Quando isso aí consegue ser alguma coisa de desempate, né? Eles vão por isso. Aí, é lógico, tem o preço também, né? Mas eles usam alguns critérios assim também. Né? Só para... Não, assim, é interessante na sua fala aí também que eu já ouvi falar alguma coisa da reitoria com essas compras. Eu não sei, Milton, teve uma reunião que a gente fez, que eu não lembro de tantas que a gente fez lá, que houve uma discussão sobre as compras sustentáveis também, né? A nível da reitoria. Parece que a gente tinha alguém lá do processo licitatório lá que falou, a gente até discutiu sobre a questão lá de uso do papel e tal. Eu não me lembro se você estava participando também nesse momento aí,
né? Não, sim, isso aí, né, importante no nosso instituto, né, essa questão das compras sustentáveis, né? Não, demais. Assim, a gente espera que a gente consiga implementar, né? Parece que é uma coisa simples, mas tem uma certa complexidade, né? Porque são inúmeros fatores que precisam ser considerados para a questão da compra. Mas assim, vamos prosseguir aqui. Agora eu entendi por que tá as nossas compras sustentáveis, elas estão aqui colocadas no documento. Aí, assim, uma sugestão também que eu acho importante eu falar, Lara, que você fala dos institutos de ensino superior e a importância para eles para essa criação de consciência ecológica e tal. E aí eu sugeri que você não colocasse esses institutos de ensino somente no Instituto de Ensino Superior, mas eu acho que é mais interessante a gente trabalhar com aqui, e aí o seu texto, né, ele corrobora um pouco com isso, né, que é os institutos de ensino de forma geral. É óbvio que quando a gente fala de instituto de ensino superior, a gente se liga mais na questão da pesquisa, não é isso? E eu acho que você teve um pouco dessa pegada, ou não, a intenção era essa? Foi contextualizar, né? Foi ficar criando como se fosse um storytelling, onde você vai começando do macro e indo para o micro. Então, assim, só uma sugestão, eu acho que, porque, assim, o próprio trabalho de vocês, né, a gente que trabalha no Instituto Federal, a gente está trabalhando num instituto de educação que aborda tanto o ensino superior, né, mas o ensino médio também, o ensino técnico, e a gente faz esse trabalho, e aí eu, assim, achei que seria importante falar dos institutos de ensino de uma forma geral, para as questões, né, de essa discussão sobre as questões de sustentabilidade. E aqui, algumas discussões, eu quero ir para o cerne das minhas dúvidas aqui, aí vou correr um pouquinho aqui para a gente não extrapolar o tempo. Professor Milton, se eu ultrapassar o tempo aí, quando a gente estourar o tempo, você me avisa, por gentileza. Não, tá tranquilo, Silvio. Aqui, deixa eu só lembrar. É a mesma definição que o primeiro. Tá. Então aqui é só uma questão de repetição, tá, gente? Aí aqui é aquilo que eu falei com você de sugestão, porque você já discute isso aqui no primeiro parágrafo e coloca aqui de volta. E como é um texto grande, eu fui marcando, né? Eu tenho que dar uma olhada aqui para ver se realmente é uma coisa importante para a gente discutir agora ou não. E aí vamos para o ponto que eu quero aqui. Vamos ver se vai chegar no ponto que realmente eu quero discutir com você, Lara. Então, aqui você fala das pegadas, né? É legal, tal. Agora, aqui o seguinte, é uma pergunta que eu queria ficar também, que eu fiquei com uma dúvida. Parece que minha dúvida é óbvia, mas não é, né? Por que 2015 a 2018? Eu acho que... Então, esse trabalho, ele começou da ideia de um trabalho que foi realizado numa disciplina até do próprio Milton, e aí a gente fez essa amostragem, e o ano de 2019 a gente não tinha o ano inteiro. E como a gente já tinha esses dados, eu decidi desenvolver o trabalho em cima deles. Por isso que eu falo até na questão dos trabalhos futuros de obter dados mais atualizados. Mas se a gente considerar os dados de 2020, 2021, não valem, né? Porque os institutos fechados foi mais uma questão que faltou algumas informações sobre os anos de 2019. Se a gente fosse levantar tudo novamente, a gente ia acabar perdendo muito tempo. Na realidade, então, a construção desse documento foi logo em 2019, né? Então, você não conseguiu captar esses dados. Então, a minha dúvida era justamente por que não 2019, né? Justamente pela questão de ficar mais recente. O trabalho ele começou a ser construído em 2019. Aí agora realmente vem as minhas dúvidas, né? Agora a gente vai poder fazer a discussão onde eu realmente... E aonde que as coisas aqui têm um valor... exclusivo, né, do seu trabalho. Até um pouco acima, o seu trabalho ali ele tem uma contextualização, né? Aqui a gente pega o trabalho
E aí uma primeira dúvida que me deixou muito confuso lendo o seu documento, né? Logo quando eu cheguei nesse ponto aqui, que explicou, né, que a gente tem o consumo da água potável, e essa parte que vocês têm esses 4 poços lá artesianos, e aí você disse que usou um balde, um cronômetro para fazer a medição de água e aí estipular mais ou menos o número de horas, né? Isso ficou bem claro para mim. E aí, logo quando eu vi isso, eu falei assim, eu até coloquei para fazer uma sugestão aqui, falei, por que vocês não colocaram ali registros, né? Igual, por exemplo, quando eu olhei essa foto aqui, antes de ler, eu já peguei e falei, opa, beleza, eles colocaram aqui, né, um hidrômetro, tá vendo essa figura C, eu acho que é a figura D também. Nos outros não, né, não estão com hidrômetro. Eu falei assim, por que não foi usado o hidrômetro? Mas lá embaixo, Lara, só para eu concluir aí e deixar você falar, esse trabalho, você disse que essa quantificação foi pelo hidrômetro. Isso me deixou um pouco confuso. Uhum. Não, a quantificação do hidrômetro foi relacionado à água potável, relacionada à água da rede, que utilizou o auxílio do hidrômetro, se eu não me engano, mas esses foi somente com a questão do balde, porque como dá para ver nas imagens, nem todos tinham esse hidrômetro, então a gente acabou usando essa alternativa para usar da mesma forma para os 4 poços e obter a questão das vazões deles. Entendi que eu falei assim, vocês teriam um valor muito mais seguro, né, com o uso dos hidrômetros. Você fala, precisa gastar aí. A gente sabe que às vezes é meio complicado, né, essa questão da infraestrutura de algumas coisas, então a gente acabou optando pela questão dessa medição através dos baldes. Acaba não sendo uma medida muito precisa, né, estatisticamente falando, seria ideal usar o hidrômetro, então usar buretas também no laboratório, que tem medidas mais certinhas, mais precisas, mas infelizmente não foi possível, estava assim, no nosso alcance. Não, então, assim, e a questão eu já vi trabalhos de pegada hídrica, né? Não só assim, mas que a galera usava os hidrômetros, por exemplo, consumo das bacias, né, de banheiro. E aí é óbvio também que você tem que ter uma infraestrutura específica para isso. E aí, se você tem um registro, e aí eu não sei também como é que é a estrutura do campus aí, na questão da hidráulica, né? E aí eu não sei se tem um registro separado para alguma coisa. Tem instituições que tem. E aí os caras pegavam no registro, né, e colocavam lá na saída desses registros para ter essa aferição, né, mais exata, né? Mas beleza, aí você me tirou a dúvida. Depois eu até vou ver se eu acho no documento, porque lá embaixo você me dá a impressão de que essa leitura aqui foi feita diferente do que você colocou no início aqui da apresentação. Né? Ô Silvio. Oi. Na verdade, a gente tinha consciência de que isso precisava ser avaliado, e na ocasião, como a gente separou a turma em grupos, um grupo ele fez essa análise. Mas é uma análise que realmente ela só para dar uma noção, ela não é uma análise bem feita nesse trabalho, né? E o consumo de água do campus foi, na verdade, feito pelas contas de água do campus, né? Então, pelas contas, ao longo desses anos, a gente observou o consumo. Mas é mais tranquilo, né? Porque é uma leitura vinda dos hidrômetros, não é isso? Então, aí assim, eu queria que você me explicasse também, Lara, como é que você chegou a esse número de horas aí para quantificação dessa água do poço? Eu realizei uma entrevista com um funcionário terceirizado responsável pela jardinagem, em que ele passou para mim, eu perguntei sobre cada poço, a quantidade média de horas que eram utilizadas por dia. Por exemplo, um poço era utilizado durante 2 horas, o outro poço, que era principalmente para rega, era utilizado durante 3 horas. E aí eu fiz as médias em cima desses valores. É basicamente um valor aproximado. Isso é uma estimativa. E é isso. Então, aqui eu deixei até um questionamento aqui, mas será que a obtenção da água do poço ela compensa a sua utilização na questão do consumo de energia mesmo, né? E aí é uma outra questão que eu acho que você abordou também lá dentro da sua apresentação. Bem, e aí assim, veio os dados aqui que são inquestionáveis, né? De formas de cálculos,
E aí, assim, entendi, tá claro, porque esse uso do repeal, né, que é um uso também que leva muito em conta a questão da vazão, né? E me corrijam aí se eu estiver equivocado, né? Mas é um método que usa muito essa questão, né? Tem essa preocupação com a questão da vazão ali. E assim, tá bem claro aqui também esses dados, onde a gente vê a questão do custeio. Aí só uma sugestão para você também, onde você coloca esses valores que depois você vai quantificar o custo, né? E vamos colocar a data qual essa cotação do dólar. Não precisa ser necessariamente aqui. Tem uma outra parte do texto que você fala, e aí só para você inserir, e está lá também, né, pedindo para você colocar aqui. Aqui uma outra coisa também que me gerou dúvida, o pH azul, Lara, ele é o total da água tratada vezes o total da água não tratada? É somado. Acabou sendo um errinho de digitação. Então vamos dar uma corrigida aí, que eu falei assim. Perdão. Que está acontecendo. Mas eu vi. Porque nesse caso aqui, o pH verde, ele né? Sim. Ele é um produto da evapotranspiração. Aí, assim, até adiantar sobre essa questão aqui, uma outra dúvida que eu tenho é sobre a pegada hídrica verde. Se a gente usa para a pegada hídrica verde a evapotranspiração, e ela é essa contabilidade sobre a questão da água que é da pegada hídrica, que é aquela água que fica tanto para as plantas e é que ela fica estocada no solo, e aí você faz esse cálculo para ver essa questão dessa água. Quando você tem um plantio, e aí é uma dúvida minha mesmo, e como no caso aí em Guarus, que a gente usa para você regar o plantio, você não está levando em consideração essa água também, porque não é uma água de precipitação. Consegue entender minha pergunta? Mais ou menos. Então, olha só. Quando você calcula a evapotranspiração, que é todo esse processo dessa água que está lá no vegetal, ela é uma água que você está considerando que toda essa água que a planta adquiriu, ela vem do processo de precipitação. Não é isso? Sim. Não é isso? E aí, como é que você me explica eu calcular a pegada hídrica se o local onde eu estou quantificando isso, né, eu tenho plantas que são irrigadas? Sim, entendi mais ou menos, mas infelizmente eu não sei te responder em relação a isso. A gente usou um valor padrão pelo INMET, né, considerado dos anos de 2015 a 2019 de evapotranspiração, mas esse detalhamento em relação à água da chuva que vai para as plantas, que é evapotranspirada, e a água da rega, não foi muito detalhado, não. Exato, porque assim, a gente não tem como separar muito isso, né? Porque a gente não sabe exatamente o volume de cada coisa. E justamente entra até a questão daquela estimativa que eu fiz, que eu usei a tabela do Hogger, entra essa questão também, né? Que o valor ele dá discordante, ele dá um valor muito mais alto do que realmente é, porque a gente não tem como estimar quanto de água de chuva foi utilizado para rega e quanto de água da rede foi utilizado para rega. Não, perfeito. Não, assim, e é importante a gente entender também que o trabalho, todo trabalho, ele nesse sentido, né, ele tem a questão da estimativa mesmo. Eu compreendo, né, e é importante a gente entender que a gente não consegue também, nesse tipo de trabalho, todos os dados perfeitamente exatos, né? Por exemplo, a gente calcular, né, Lara, esse consumo exato das pessoas, quantas vezes o cara vai no banheiro, né? Então, assim, são coisas que a gente realmente precisa trabalhar com médias, e é compreensível. Assim, aqui... Oi? Pode falar. Sobre os indicadores, assim como qualquer indicador, né? Sim. Os indicadores de sustentabilidade, eles são muito sujeitos a erro. Essa proposta do Roester, da pegada hídrica, é uma proposta de 2011. E, obviamente, tem muita coisa a ser contribuído para melhorar esses indicadores. É a ferramenta que nós temos na mão agora. Não, com certeza. E é interessante como que, nos últimos anos, né, essa proposta da pegada ecológica, de forma geral, ela evoluiu. E aí,
começou-se a pensar em várias outras propostas dentro mesmo da pegada ecológica e a repensar ela. Então, é interessante e é super válido, porque é isso que você falou. Então, porque a gente não consegue obter dados exatos, a gente não vai fazer o trabalho? Não é assim, né? E é o que eu falo muito com meus alunos sobre esse uso de indicadores. Tudo bem, ele não é exato, mas quando você usa ele para comparar ano após ano, aí ele começa a fazer sentido. Exato. Entendeu? Opa, peraí, eu usei a mesma metodologia, está mudando muito a pegada? Opa, peraí. Né? Por mais que ele não seja exato, mas para fins de comparação, né? Mas então a gente entende. A gente consegue acompanhar as tendências, né? Exato, perfeito. É exatamente a importância desse trabalho seu aqui, Lara, é esse. É porque a gente pode, no futuro, observar a tendência. Né? Usando as mesmas metodologias, apesar de a gente não ter os dados exatos, a gente tem uma ideia, né, se a gente está tendo uma economia ou não, por exemplo, dos recursos hídricos. Desculpa, alguém ia falar? É porque eu não estou vendo o chat. Não, pode continuar? Seguir. Pode seguir, senhor. Então, assim, aí aqui já tirou minha dúvida, né, que você falou de cargas poluentes, mas não falou qual tipo de carga poluente no texto, só vai falar lá embaixo. Tá? Isso, no resultado que foi escolhida a DPO. Só que eu queria sugerir que você colocasse aqui, porque a gente fica assim, o que ela usou, né? Aí depois você colocou aí que você usou a demanda biológica, né? A demanda bioquímica de oxigênio, não é isso? Isso. Então, mas aí aqui não tá, e aí a gente ficou assim, que é o padrão, né? Aí aqui, né, você falou sobre a questão da educação, que infelizmente a gente não conseguiu aplicar aí, porque foram períodos terríveis para a gente mesmo, né? Os trabalhos de extensão, de pesquisa do campus, como a gente sofreu. E assim, mais uma vez eu quero dar parabéns até ao professor Milton, a todos os professores aí que estão nessa batalha, porque trabalhar com o aluno dentro de uma pandemia, né, já é difícil a gente trabalhar presencialmente, principalmente quando a gente trabalha com pesquisa. Trabalhar à distância é um tormento, né? Eu tenho um trabalhinho de pesquisa com as crianças aqui do Campus Cambuci, e eu vejo, às vezes, dá vontade de entrar no computador e pegar na mão deles para a gente fazer os trabalhos e experimentos. Mas é isso. E aí, assim, eu não vou me estender muito mais, gente, mas tem mais umas coisinhas para eu discutir aqui. Aqui, por exemplo, no texto também, Lara, nessa tabela de consumo de água, né, você colocou em 2018, lá no texto você fala que os valores, né, se eu não me engano, os valores de julho, de setembro, né, de 2018, eles estão muito abaixo do padrão do padrão. Eles apresentam a menor média, né, entre eles. O ano de 2018 acabou tendo esse destaque. Pois é, mas aí eu percebi que o ano todo de 2018, com exceção de pouquíssimos meses, ele é todo abaixo, né, da média em relação. Você saberia me explicar por quê? Porque você também não coloca aí nenhuma sugestão disso lá nas suas discussões. Não exatamente, foi uma variabilidade que a gente viu com as contas de luz, talvez pela sazonalidade dos anos, talvez, por exemplo, possa ter sido um ano mais chuvoso, em que se utilizou menos algumas fontes de água, ou, por exemplo, em relação a período de férias, se eu não me engano, 2018 começou a ter férias, então talvez isso tenha diminuído o consumo de água. Esse dado seu está certo? São 23 metros cúbicos de água só em janeiro? Só em janeiro, sim. Pô, fechou tudo, hein? Sim. Pois é. E assim, eu poderia sugerir alguma coisa aqui relacionada ao calendário acadêmico também, né? Quando a gente vê essas. Porque assim, o nosso calendário acadêmico, eu não sei como é que é o de Guarulhos, cada camp é de uma forma diferente, e a gente tem períodos, eu não lembro, de 2018 a gente teve algum tipo de paralisação, eu sei que em alguns pontos, até em outros anos, né? Tem os períodos de greve. E eu acho que em 2015 a gente teve alguma coisa relacionada a isso. Então, eu entrei no IFE em 2015. No ano de 2015, era para eu ter entrado em junho, eu entrei em novembro. E aí teve essa questão da greve, né, da consequência da greve, por isso acabou atrasando um pouco o calendário.
E eu acho que eu até citei ali embaixo em relação à variabilidade do calendário acadêmico, que pode ter resultado nessa variação. Então, provavelmente a gente tem alguma coisa, né? É um dos fatores. Tá? Ô, Silvio, Oi, pode falar. a gente tinha também um problema de vazamento na nossa caixa d'água. Aí isso foi detectado depois e tal. Não sei se foi nesse intervalo, mas eu me recordo muito bem disso. Não sei se Diego lembra disso. Nós tínhamos um problema de vazamento na caixa de Eu acho que a gente tem tubulação. que... Os dados ficaram muito discrepantes, né? Pelo menos esse de janeiro aí. Acho que foi de janeiro, não foi? Só o de janeiro. Isso. Foi, 23. Então, tá muito longe, né? Então, assim, eu acho que vale a gente dar uma investigada para dar uma checada, né? Para ver se é isso mesmo, ou investigar o porquê dele ter feito. Não deve ser tão simples de conseguir essa informação, mas também não acho que é tão complexo. Pode ser algo voltado a calendário, pode ser algo voltado realmente ao vazamento da caixa d'água, que agora passou de um tempo para, não vou saber, vou me recordar em que período começou, mas está periódico. Eu acho que a partir de 17, eu acho, Milton, que começou a fazer essa manutenção periódica da caixa aí, 2 vezes no ano, alguma coisa nesse sentido. Pois é, aconteceu uma coisa comigo aqui, e aí pode ser também, né? Na minha casa aqui houve a troca do hidrômetro. E aí eu não sei por quê, eu não sei explicar por quê, o cara não anotou, né, os valores do hidrômetro antigo. E acabou que eu vim com a conta extremamente baixa, né? Pois é, pode ter sido isso. Isso, por exemplo, é o tipo de coisa que a gente não vai conseguir. Não sei se vai ser simples a gente conseguir essa informação. Mas eu acho que cabe. Realmente, como o valor está muito discrepante, cabe uma investigaçãozinha mais detalhada pelo menos nesse mês aí. Eu me recordo, eu não sei se realmente aconteceu, mas eu tenho a seguinte lembrança de que teve uma época no IFE, 1 dia ou 2 dias, em que não teve o fornecimento de água, que fecharam o fornecimento de água para fazer uma manutenção na caixa d'água. Não sei se pode ter a ver com esse período, algo do tipo. Porque não sei se você lembra, Diego, que pode ter alguns sim, dias de que fecharam a água. Não foi, eu acho que nem 1 nem 2, não. Ficou um certo uma semana, período, alguma coisa assim. Um certo período fechado para manutenção na rua inteira ali, se eu não me engano. Tá. Então temos multifatores aí para pode analisar. ser algumas coisas, mas vale, eu acho que uma investigação sim. Show de bola. E aí, assim, o Lara, aí vem outra questão aqui para a gente discutir, que é o seguinte. Você fez o cálculo, né, que resulta por pessoa, né? Você fez um consumo dentro do Campus Guarulhos de 13,5 litros de água por pessoa, né? E aí sim, comparou com outros trabalhos, como, por exemplo, 50 litros por dia e 100... Pela norma técnica da Sabesp. Sim, e aí tem uns trabalhos que corroboram muito com o que o Sabesp fala, né? Quando você mostra aqui, por exemplo, um trabalho aqui, ó, logo aqui abaixo, você tem uma média de 50 litros por dia, em média, aqui nesse ensino superior do Piauí, por exemplo. Né? Isso corrobora. Mas aí veio uma série de dúvidas, né? Será que esses trabalhos aqui... Porque, por exemplo, quando você fez essa medição, você só usou a água potável, né, para fazer a avaliação e o consumo per capita. Mas você deixou de fora a conta da água não potável. E por que isso? Porque assim, eu fiz o cálculo depois, eu fiz o cálculo aqui mesmo, mas eu nem sei onde está esse cálculo, você me perdoa, mas eu acho que eu achei uma coisa aproximada do consumo de você. Quando eu somo o total de água do campus e divido isso pelo número de pessoas lá, aí vocês vão desses 13,5, vocês vão para 60 litros ao dia. Né? E aí, assim, eu queria perguntar, por que não o uso também dessa água, né, para colocar no consumo? Porque, por exemplo, nesses trabalhos aqui, será que eles tinham poço? Né? Provavelmente não sei. Né? Então, Silvio, o que acontece?
Talvez eu esteja errado e realmente seja interessante contabilizar isso. Eu achei mais interessante contabilizar a água potável porque é realmente do uso direto da população do Instituto. A água dos poços, normalmente, ela é utilizada para limpeza, ela é utilizada para rega, principalmente para rega, para lavagem dos carros, para utilização externa, não diretamente das pessoas. Aí eu acabei achando mais interessante só utilizar o dado relacionado à água provindo da rede. Não, eu pensei nisso também, Lara. Mas, assim, eu acredito que, por exemplo, quando esse trabalho ali, que o cara calcula esses 50 litros por dia lá, vamos imaginar que lá no ensino superior lá do Piauí, os caras não têm um poço. Então, quer dizer, ele está estimando que está usando também, porque eu não sei, né, o trabalho não está aqui, mas ele usa esse dado, porque é um consumo de água do campus. Ele está fazendo uma conta mais simples, né? Ele está pegando o total de água ali e dividindo pela quantidade da população, né? Isso, porque assim, por mais que o indivíduo ele não use diretamente, mas usa indireto, né? É um uso indireto. E eu acho que assim, é uma sugestão porque valoriza seu trabalho. Porque quando você pensa o tanto de água que é gasto, não importa se o cara usa direto ou não, mas a gente para pensar e fala assim, poxa, quanto que o Campus Guarulhos gasta de água para a população, né, pelo grupo de pessoas que ele atende. Quando eu olho 3,5 litros, quando eu olhei esse trabalho, eu falei, então estão bem, né? Sim. E aí talvez... até um valor relativamente baixo. Eu parei para pensar nessa situação também, gente. Então, um valor então, bom, e aí, quando a gente para ver. Assim, a população lá do Guarulhos é 1880, não é isso, gente? 1822, como média entre 2015 e 2018. Eu fiz o cálculo de 1800, fiz rapidinho. Somei, né, os dois consumos e falei, poxa, aqui, ó, deu 60. Né? Não é um consumo direto, igual você disse, com certeza. Mas todo o consumo da água ali é para o atendimento do público. E aí eu acho que daria uma valorizada no trabalho. Eu acho que o ideal, né, seria a gente tentar dar uma analisada nesses trabalhos que você trouxe, nessas pesquisas que você trouxe aqui, para ver se nessas pesquisas, para verificar nessas pesquisas como está sendo feito o cálculo. Na verdade, se eles colocam esse cálculo, né? O interessante é colocar, né? O que eu sempre passo para vocês é o seguinte, e o Silvio ressaltou mais no início da fala dele aí, a metodologia está muito bem detalhada, é importante que a gente verifique essas tendências, é sempre importante esse nível de detalhamento ao ponto que o outro pesquisador consiga replicar isso, né? Agora, se eles não fizeram isso lá, a gente fica sem ter um parâmetro de comparação aqui real, já que o Silvio está levantando essa questão, né? Então já dá esse start na gente. Então, sim, assim, como o valor está muito longe, realmente muito longe, pode ser que eles estejam trabalhando nessa metodologia que o Silvio levantou. Né? Então, acho que cabe a gente voltar lá no trabalho, dar uma verificada, né, no trabalho, ver se consta alguma coisa nesse sentido, se eles informam alguma coisa nesse sentido, senão a gente pode repensar, né, em relação a esses cálculos aí, trabalhar com o valor bruto, digamos assim. Posso me intrometer aqui só um minutinho? Claro. Eu concordo com o Silvio ali, porque o que acontece? Como seus valores são muito bons, não dá nem vontade de fazer nada, não. Como seus valores são muito bons, vou melhorar para quê? Já estou ótimo. Em relação aos outros, eu estou assim, estou 10, estou topíssimo. Então, é o tipo de coisa que realmente valoriza muito. Eu concordo com o Silvio. Eu concordo com ele. A gente está saindo aí de quase 4 vezes de diferença, né? Sim. Se considerar 60, quase 4 vezes de diferença. Então, eu tava... tá top, não, tá muito acima do top. Topíssimo, né? Como os alunos dizem, né? Eu estava vendo também ali, parece que o consumo de água do poço é muito maior do que o consumo de água da rua. Muito maior. 21 mil e pouco. Se você for 21%, considerar a média dos 4 poços. É 21 mil e pouco. Eu também, as coisas que o Silvio falou ali, eu concordo com ele também. E eu estava pensando que às vezes vocês podiam pegar, eu não sei, hidrômetros, tinham 2 hidrômetros ali, né? Fazer a medição
nos dois, né? Eu não sei se são os que têm maior utilização, que você tinha colocado, que tem 2 que têm uma utilização maior, né? Para você ver se bate com o valor que você calculou aí, ou se está muito distante, né? Porque o volume de água de poço utilizado que você calculou realmente está muito, muito, muito acima É importante da uma rua. contraprova, né? Tirar uma contraprova. Exatamente. Você fez na metodologia ali de aproximação, então você vai comparar se a sua metodologia, né, se o seu valor ali ficou próximo do valor dos poços, né? É só você pegar ali, vai lá no hidrômetro, faz a medição um dia, vai no mesmo horário, né? Um dia, depois vai no outro, né? Um dia que o pessoal estiver usando, mede nos 2 e depois vê com o valor lá que você tem calculado, né? Que você fez a medição e calcular para 24 horas. Né? Isso é interessante. Silvio, eu vou aproveitar um embalo aqui também e pedir licença na sua fala só para fazer um comentário sobre essa dúvida que surgiu. Tá? Claro. Porque nós tivemos muita dificuldade. Eu fiz umas 2 cartas para a Lara naquela época da disciplina também, né, Lara? Para obter informações sobre o número de alunos. Porque a ideia aqui era fazer o quê? A gente queria saber um valor per capita. Porque se a gente acompanha isso sem ser per capita, pode ser que o consumo aumente muito, mas o número de pessoas não aumente muito ao longo do tempo. E poderia dar uma visão distorcida sobre esse consumo de água, essa sustentabilidade hídrica. Então, que eu tinha até falado com a Lara, eu falei, olha, a gente precisa saber um per capita, mas qual per capita? O próprio campus não sabe porque tem problema de curso FIC, curso Fronatec, curso não sei o quê. Então, precisar também, assim, número de alunos não foi uma tarefa fácil. Então, eu tinha até comentado com Lara, mas aí a gente acabou abandonando a ideia. Mas a ideia também era fazer o quê? Por servidor concursado ou pelo número de servidores, criar outras categorias per capita para a gente poder ver se tem alguma categoria dessa que pudesse dar um dado mais assertivo para a gente. Acabamos ficando com uma média de alunos desses anos, ou seja, até o nosso per capita aqui, ele assim, pode gerar uma dúvida também, mas infelizmente também não tínhamos um dado preciso para essa questão. Só para justificar, tá, Silvio? Não, claro, perfeito. Assim, agora, só para encerrar minha fala também, gente, eu acho que eu já falei demais e a gente tem que ouvir os outros colegas também. Tem outros pontos aqui, Lara, mas como eu disse para você, o documento eu vou passar, você avalia, analisa, né? Mas esses pontos aqui são os mais importantes que eu achei que a gente precisava discutir agora, aqui no momento. E o último, para a gente finalizar aqui, e eu terminar minha fala, está justamente nessa tabela 10, quando você vai fazer o cálculo lá, através do método RIPIL, para calcular a dimensão, né, dos reservatórios. E aí, assim, né, todo o processo teórico está tudo tranquilo, tudo certinho, mas, assim, a minha dúvida ficou justamente no valor aqui que você usa para demanda mensal. Você pega para estipular o tamanho do reservatório, você usou essa demanda, manteve em constante, porque você fez uma média, tudo bem, mas só que esse valor aqui vem da água não essa média vem da água tratada, não é isso? Sim. Então, e aí no próprio trabalho seu, você diz que a sua água tratada, até 1/3 dessa água tratada pode ser usada para água não tratada, não é isso? Pode ser substituída por água não potável. Então, pode ser substituída. Então, aí minha pergunta vem, essa água que você usa essa água que você usa, assim, que você pretende usar da precipitação, ela pode substituir 1/3. Então ela não pode substituir toda a sua demanda. Não. Concorda? Então, por que eu faço um cálculo com o total da minha demanda se isso vai me trazer um valor de um reservatório muito maior do que eu preciso, que foi o que aconteceu? É uma boa ideia. Eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva. Então, você entendeu um ponto onde eu quero chegar? Sim, eu poderia ter feito 1/3 desse valor. E então, exatamente. Na minha concepção, se essa água da chuva ela vai ser usada, e se você estimou que é 1/3,
você está usando a totalidade, então os seus valores, na minha concepção, tá? E aí eu deixo aberto para os professores aí também, né, para a gente contrapor aí a discussão, né, mudar esse valor e recalcular isso tudo. Porque, na realidade, esse valor de demanda ele não reflete realmente na sua necessidade. E tanto que você mostra que você acaba tendo reservatórios enormes que o custo financeiro deles é inviável. Talvez o cálculo de 1/3 aqui, você teria uma viabilidade usando realmente a água necessária. É porque a ideia também foi, para esse valor, foi pensar na capacidade máxima também dos reservatórios, independente dessa questão de 1/3 ou não, mas eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva de calcular para 1/3. Então, boa sugestão. Então, porque o que acontece, Lara? Você está realmente pensando na capacidade máxima, mas e aí a gente tem que pensar e a utilização dessa capacidade máxima? Isso é necessário? Tanto é que você tira uma conclusão que não precisa, né? Que a gente vai. Vocês acabam fazendo com que uma nova proposta com 30 mil metros cúbicos, não é isso? 30 metros cúbicos. 30 mil, não. Aí seriam 10 reservatórios de 30 metros cúbicos. Exatamente, 10 de 30 mil. Assim, então, eu acho que o valor de 1/3 aqui na demanda seria mais interessante, não é? Apesar de que, quando você calculasse lá o repeal, né, talvez eles te dariam valores negativos, não é isso? Aí eu acho que só calculando para saber. Eu não fiz esse cálculo. Tá bom? E assim, é isso, tá? Eu quero mais uma vez agradecer ao convite de vocês, tá? Acho que trabalhos como esse são importantes, né? Não só para a sua formação, Lara, mas a nível institucional. A gente precisa discutir isso aqui, é uma das obrigações institucionais, tá? E não só, né, mas as várias questões sustentáveis. A gente discute muito sobre isso, né, no núcleo de sustentabilidade. Nós somos um instituto de ensino e que a gente precisa ter uma postura também e dar o exemplo, né? E às vezes a gente está muito longe da nossa realidade. Beleza? Então, assim, eu encerro minha fala. Me perdoa pelo eu falo demais mesmo. Eu pedi para o Milton me parar, não me parou. Tá? Mas, obrigado, Diego, o Milton, a Lara. Desculpa, Flávia, né, pelo tempo que eu falei aqui. Tá? Mas é isso, eu passo a palavra para vocês aí. Obrigado. Tranquilo, foram ótimas contribuições. Professor. A gente que agradece. Ô, Silvio, pena que a gente não tem mais oportunidade aí de tempo aí, né? Mas suas observações foram muito importantes, né? Valiosas aí para melhorar o trabalho da Lara, né? Certamente. Muito obrigado aí pelos seus pontos de vista, pela sua participação, tá, Silvio? Foi muito boa mesmo a participação. Vamos dar sequência aqui, então. Professora Flávia, quanto tempo que eu não te vejo? Pois é. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês. Silvio, você falou bastante coisa que eu já iria falar, então é bom que já adiantou, né, o processo. Eu vou ser breve, né? O que acontece? Eu queria agradecer a vocês, a Lara, né, ao Milton, ao Diego, né, por participar da banca de vocês. O trabalho está muito legal. É uma área que eu nem gosto, né? É algo que eu nem gosto. E, assim, pude aprender bastante coisa sobre pegada hídrica que eu realmente não conhecia. A Lara já tinha falado alguma coisa comigo, mas eu não tinha parado para ler sobre o assunto. E eu achei muito legal, né? Depois eu vou mandar para você, Lara, né, as coisas que eu anotei aqui no trabalho, né? E aí vocês deem uma olhada, fiz sugestões, aí vocês aceitem. Marquei o que está marcadinho em amarelo, foram coisas que eu fui consertando, né? Só para chamar a sua atenção, né? Coisas que você precisa modificar. Às vezes uma letra minúscula, faltou comeu alguma letrinha, e aí é bom quando outra pessoa lê, né, porque a gente lê, já está viciado no negócio, a gente já não acha mais erro, a gente pode ler 500 vezes, a gente não acha mais, né, quem já leu não acha mais. Então, peguei e marquei aqui para você fazer as correções necessárias, tá, e deixei em vermelho algumas perguntas, né, que, tipo assim, algumas coisas que
a frase, eu não achei que, assim, não ficou claro para mim, né? Aí eu escrevi ao lado, perguntando o que você queria dizer com aquilo, porque para mim não estava claro, eu não estava entendendo se você quis dizer, né? Por exemplo, eu escrevi ali, se você quis dizer que fazia mais de uma década, né? Ou se era naquela década que você estava comparando. Então, eu não tinha entendido. Aí deixei ali, só para você reformular a frase, nada demais. Desculpa pela Hebe Patrícia. A Hebe Patrícia chega esse horário, ela fica louca, né? Querendo mostrar serviço, desculpa aí, que aqui a gente tem 3 cachorros, né? Tudo bem. É complicado, né? Tem um negócio na página, deixa eu ver aqui se eu acho que eu queria. Que eu queria que você me respondesse, Lara. Deixa eu achar a página aqui. 57. Lá no final, antes de propostas de melhoria, tá? Você fala, né, que verificando a média da quantidade de água pluvial em milímetros, é possível saber o volume captado em litros por metros quadrados em cada um dos blocos, revelando o sistema de aproveitamento de águas pluviais como uma tecnologia alternativa para suprir as demandas de água não potável. Tipo assim, eu não consegui saber se você fez esse cálculo, se não fez, porque tem coisa que parece que está escrito num ponto e aí você volta nela num outro ponto do texto. Eu aferi que a questão dos milímetros de chuva, ela dei uma pesquisadinha, vi em algumas referências que ela poderia ser também considerada litros por metro quadrado, sabe? Por exemplo, uma cobertura com X metros quadrados abriga uma quantidade X de metros uma quantidade X de litros por metro quadrado. Eu não sabia se você tinha colocado, eu não consegui achar se você tinha colocado ou não o cálculo ali no... Não, não cheguei a colocar o cálculo em si, não, a fórmula não. Aí, tipo assim, o cálculo mesmo... porque eu não consegui achar, né? Mas aí tá escrito aqui, você vai dar uma olhada lá. Uma outra coisa que eu queria falar com você... você coloca, tem nessa tabela 10 aí, na página, eu acho que 59, você coloca, tem lá meses, chuva média mensal, e aí embaixo tem coluna 1, coluna 2. Será que essa coluna 1, coluna 2 não podia ficar em cima? Porque tá um negócio meio confuso. Quando eu olhei assim, eu falei, gente, deixa eu parar para pensar aqui. E aí eu demorei, voltei, li, porque parece que você depois usa esse negócio aqui para explicar como é que foram feitos os cálculos. Então, eu acho que isso tinha que ficar em cima e não na linha junto com os resultados. Entendeu? Porque a gente tem essa tabela, pelo menos na disciplina a gente aprendeu, essa tabela é meio que padrão para o método Ripio. Tem essa questão da coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, eu acabei seguindo esse padrão dessa tabela. Não tem como dar uma dividida, não? Porque fica um negócio meio confuso. É grande, né? Alguém falou alguma coisa? Não fui eu não, mas... Flávia, mas realmente, uma parte da tabela pode ser considerada método e outra parte da tabela pode ser considerada resultado, mas é o tradicional que se apresenta quando usa esse método, que vem esses dados assim enumerados para chegar num valor mágico final, né? Porque eu acho que tá misturado com resultado, assim, só que para mim fica um pouco confuso, mas enfim, né? E ali eu estava olhando, você tem que botar esse tanto de casa decimal depois da vírgula, porque você bota diferente. Não, foi uma desconfiguração do Word e eu só conferi depois de ter mandado para vocês. Porque eu tinha configurado para 2 casas decimais as tabelas e quando eu salvei em PDF ele desconfigurou e aí eu só fui ver depois. Enfim. Porque isso depois pouco vai importar, né? Assim, porque quando você for fazer uma construção você joga para cima, né? O valor. Eu né? padronizei para 2 casas decimais, só que acabou desconfigurando.
Não, era só para saber mesmo, porque tava um negócio que para mim ficou um pouco assim. Demais. É. Uhum. Aí, só para depois você dar uma olhadinha, né, na forma, no texto, em algumas coisas, quando você coloca lá, às vezes, quando está falando, discutindo o tempo de retorno, fica um negócio meio confuso, porque na hora que você apresenta, eu acho que é a forma de escrever, tá? É a forma de escrever, que parece que mistura, né, os elementos, e aí você, assim, às vezes parece que deu aquela sacolejada assim na cabeça e falou assim, nossa, tomei um tanto de tequila, sacolejou, eu não consegui, né, entender direito. Então, assim, só na hora de escrever, né, olhar ali com cuidadinho, só para deixar o negócio, assim, eu acho que determinadas horas, quanto mais direto você melhor. Entendeu? Uhum. Deixa menos dúvida com relação a algumas coisas. Tá. Aí eu anotei as coisas lá para você, né? Vou deixar anotado para a gente. O Silvio falou bastante coisa que eu já queria falar, deixei bastante coisa anotada aí para você. E aí vocês dão uma olhada, né? Mas na realidade eu queria agradecer mesmo pelo convite e parabenizar vocês pelo trabalho, viu, gente? Obrigada. Obrigado, Flávia. Obrigado pela participação. Diego, quer comentar alguma coisa? Não, eu revisei algumas vezes o trabalho da Lara aí, né? Mas certamente alguns errinhos, algumas vírgulas vão passando. Conceitualmente eu fui contribuindo no que eu podia, né? Dentro das minhas limitações, obviamente, apesar de já estar na engenharia ambiental aí há 5 ou 6 anos, sou da área de computação, então tenho minhas limitações, né? Mas acho que o trabalho ficou bacana, a pesquisa foi bem feita. Concordo quando o Milton trouxe aqui no chat que é uma pesquisa que pode ser destrinchada em diversas outras pesquisas. Concordo com a fala do Silvio, né? Pontos impecáveis, nem cirúrgicos ali. Eu acho que vai contribuir bastante com a gente aí. Alguns pontos para a gente revisar, rever, né? Acho que a pesquisa ficou boa, acho que a gente tem que pulverizar realmente esse tipo de pesquisa, trabalhar na sustentabilidade, né? Pensar que nós somos um instituto que vai do FIC ao doutorado com cursos da área ambiental, né? Então a gente tem que fazer por onde, tem que trabalhar a mobilização, a conscientização, a educação ambiental, né? São caminhos, acho que não únicos, né, mas promissores, certamente promissores. Então, agradecer aí ao convite da Lara, né, para a orientação do trabalho. Acompanhei, né, trabalhei com o Milton aí, fizemos algumas reuniões, revisei algumas vezes, contribuí de todas as formas aí que era possível dentro do meu conhecimento. Falou, Diego. Tamo junto aí nessa empreitada aí. Obrigado, amigo. Lara, eu acho que tivemos muitos apontamentos importantes do Silvio, da Flávia, né, ao longo da sua caminhada, né? A gente vem discutindo isso há quantos anos, né? Desde a época da disciplina lá, nem foi 2018, eu acho. Mas eu acho que alguns dos apontamentos, não é uma autocrítica que eu vou fazer aqui agora, sabe, Lara? Às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas, não, vamos fazer a sustentabilidade do IF Guarulhos. E talvez, né, até pela um pouco de discussão que saiu aqui no chat, talvez se tivesse ficado só com a pegada hídrica já era o seu TCC, sabe? E fazer mais bem feito, né? Então fica assim com uma autocrítica mesmo, sabe? Para mim, para você que de repente está pleiteando aí um mestrado, o pouco às vezes é o ótimo, né? Então a gente acabou tentando fazer um monte de coisa, na época a gente pensou assim, e aí acaba ficando assim, não, mas tal coisa tem que ter uma parazinha aqui, tal coisa também tem que ter uma para ali, e acaba o todo não ficando bem construído. Não é o seu caso, eu acho que o seu caso, na verdade,
você abriu essa porta aí, né, no IFE, aí, temos possibilidade de outros trabalhos dentro dessa linha de pesquisa, né? Mas às vezes a gente fica querendo fazer um monte de coisa, né? E só dando um exemplo, né? Às vezes se você tivesse pego um desses pontos e trabalhado especificamente ali, talvez tivesse dado uma qualidade melhor sobre aquele aspecto especificamente, né? Mas a pesquisa ampla também tem a sua importância, né? Não necessariamente as pesquisas que a gente pega um ponto menor e se aprofunda muito, a pesquisa ampla também tem sua importância, principalmente no caso dela que está desbravando tudo aquilo ali, né? Então, acho que assim, para a gente trabalhar com medidas de tendência depois aí, verificar isso ou aquilo, eu acho que vai dar um suporte bem interessante ao trabalho dela. E para mim também foi um exercício, sabe? Eu aprendi bastante com esse exercício que nós fizemos juntos aí, sabe, Lara? Surgiu lá na disciplina e está culminando aí com a sua defesa agora. Queria te parabenizar, então, por essa caminhada aí, pela sua empreitada aí. Muito bom, tá? Tá de parabéns. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos.